Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Eco. Esse episódio vai ser incrível, estamos com uma convidada muito especial. Meu nome é Camila Sotomayor, estou aqui com meu grande irmão Pedro Sotomayor. Estamos trazendo sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia, então fica ligado no canal, tem muita coisa legal, muito conteúdo de qualidade, não é não, Pedro? É isso aí, pessoal. O Papo Eco lança episódios periodicamente sobre sustentabilidade e bem-estar. E hoje nós estamos aqui com Cristina Barbosa. Ela que é especialista em gestão de sustentabilidade para empresas, tem um currículo muito extenso, com experiências internacionais e também com vivência em relação ao meio ambiente na própria cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, gente. Vocês me apresentam, da forma como vocês me apresentam, assim, botam uma responsabilidade incrível aqui. Vai tirar de letra, Muito feliz de estar aqui conversando com pessoas que dão tanta importância assim, à sustentabilidade, né? Então, é muito bom. Obrigado pelo convite. Pô, maravilha. Cristina, eu acho que uma forma legal da gente começar esse papo, né, falando um pouquinho sobre o conceito da sustentabilidade, né? A gente vê que tem muitos conceitos de sustentabilidade e a gente queria saber um pouquinho para você, assim, o que seria o conceito de sustentabilidade, como é que você enxerga isso? Tá. Bom, sustentabilidade nada mais é do que você viver, né, se preocupando em tudo que você faz com o futuro e com os outros, né? É fazer o que você faz, garantindo que no futuro as pessoas também vão ter o que você tem hoje. Então, isso é uma forma de olhar a sustentabilidade, né? Como é que a gente olha isso na prática? A gente olha para tudo que a gente faz e tudo que a gente faz pode gerar efeitos positivos ou negativos em termos de meio ambiente, da sociedade, em termos até da economia, né? Então, se você se preocupa em minimizar os efeitos negativos de tudo que você faz e maximizar os positivos, você está no caminho de ser sustentável. Muito legal. E a gente escuta esse termo, né? Esse termo de uns tempos para cá, está cada vez mais difícil, né? Quem quer desviar não consegue mais desviar. Então, assim, acho que hoje, né, a gente ouve ESG para todo lado. Então, assim, quais são para você os maiores desafios com relação à sustentabilidade dentro de uma empresa? Assim? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo capitalista, né? Então, é um mundo que visa o lucro antes de qualquer coisa. E aí a gente está falando de empresas privadas. Quando a gente pensa na empresa pública, a empresa pública ela tem uma outra missão, né? Que é oferecer serviços para a sociedade. Aí a gente tem as ONGs, a gente tem outros tipos de instituições, mas todas elas geram muito impacto, né? Nas empresas que a gente tem a maior quantidade de impactos. E por isso eu resolvi focar nas empresas. Mas quais são os grandes desafios? Primeiro, porque todo mundo acha que sustentabilidade é uma coisa cara, difícil, complicada de se implantar, o que não é. Efetivamente, às vezes, você até tem redução de custo, tem aumento de lucro dentro da empresa, você tem mais engajamento de colaboradores. Então, o desafio é você conseguir falar sobre esse assunto de uma forma simples, você conseguir motivar as pessoas a mudarem o que elas fazem no dia a dia de uma forma fácil, de maneira que ela entenda que aquilo está gerando um valor para ela pessoalmente, né? Com a mudança também de geração, as pessoas da minha geração têm uma preocupação muito menor com esse assunto, porque elas não vão viver, elas já estão vivendo num planeta muito prejudicado pelas mudanças climáticas, mas elas não vão viver muito tempo. As gerações Z, milênio, né, que são, e as que vêm depois, são gerações que vão sofrer muito, porque a tendência é as coisas piorarem cada vez mais. Então, se isso não for solucionado, não for diminuído, não houver uma preocupação em diminuir esses impactos negativos, são essas gerações que vão sofrer. Sim. E elas estão sendo cada vez mais agentes de mudança.
né? Não somente na vida pessoal, mas também nas empresas, porque são as gerações que estão virando gerentes, que estão virando CEOs, são os novos empreendedores, os novos donos de startups, são os novos herdeiros das grandes fortunas. Então, são essa geração que está vindo, principalmente a Z e a Millennium, ela está mudando, já vem com essa preocupação social muito maior. E, Cristina, mesmo você não sendo da geração Z ou Y, enfim, você já tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? Como é que foi isso? O que realmente te chamou a atenção para você já, assim, de uma forma, eu diria até pioneira, né? E lá no início já pescar esse assunto, né? E se interessar por isso, se especializar nisso. Como é que foi essa história? É até legal a gente saber, assim, se isso sempre esteve na sua mente ou se teve um momento que girou a chave, sabe? Eu sempre tive um foco muito grande em social, isso na minha vida pessoal. Eu sempre me preocupei muito com as questões sociais, né? Mas eu não encontrava muitos caminhos, né? Eu nunca tive muito dinheiro para ficar doando, fazendo muita filantropia. Então, sempre fiz muito voluntariado, sempre tive ali buscando alguns caminhos. Em paralelo, eu fui trabalhar com gestão. Eu tenho uma empresa, né, que é a Baicon, já desde 2002. E a Baicon, ela nasceu para ajudar empresas a fazerem gerenciamento de projetos, programas e portfólios, implementação de PMOs, de áreas de projetos, formação de projetos. E comecei também a trabalhar como professora de MBAs em gerenciamento de projetos, em gestão de negócios, sempre com esse foco de gestão. E comecei a perceber que eu estava ajudando as empresas, sim, mas a ganhar mais dinheiro. E não a beneficiar a sociedade, não a beneficiar o planeta, o meio ambiente. E aí fui fazer um doutorado. No doutorado, eu já tinha uma preocupação com isso. Eu fui estudar fatores determinantes de subjetividade que afetam efetividade no trabalho. Traduzindo, aquilo tudo que ninguém fala e que atrapalha o resultado final do trabalho. O que era? Né? O que é isso? Eu fui estudar pessoas de gerações diferentes, de raças diferentes, de religiões diferentes, de orientação sexual diferente, opção política diferente. Foram 16 fatores, afinidade com sustentabilidade era um deles, como pessoas com características diferentes afetavam o resultado do trabalho, que aspectos ali que afetavam. Essa é a minha tese de doutorado. E ali tinha afinidade com sustentabilidade. E quando eu fui estudar afinidade e sustentabilidade, eu falei, gente, é isso que eu quero. Né? Então, eu elenquei como assunto seguinte de estudo. E isso tem quanto tempo? Só desculpa. Eu comecei o doutorado em 2007. Eu comecei a trabalhar efetivamente com sustentabilidade, a estudar sustentabilidade, por volta de 2013. Mais ou menos. Comecei assim com um grupo de amigos. Eu falei, quem é que tem cara aqui de gostar de sustentabilidade? Aí chamei, comecei a fazer umas reuniões na minha casa. Aí fizemos um grupo de estudos, colocamos... nosso primeiro projeto foi uma biblioteca pública na praça, aquela de troca de livros, né? Fizemos no nosso bolso, foi muito legal isso, foi a primeira experiência. Tentamos vender isso como um produto para a prefeitura, tentamos ter patrocínio e tal, e acabou não vingando. E aí eu comecei a estudar vários assuntos, vários temas da sustentabilidade e descobri que eu tinha uma tremenda oportunidade, que todo o conhecimento que eu tinha adquirido em gestão, que eu podia colocar a sustentabilidade naquilo, e eu identifiquei também que os maiores impactos vêm das organizações. Então, a minha meta passou a ser ajudar as organizações a diminuírem seus impactos negativos e a maximizarem seus positivos. E de lá para cá eu fiquei tão feliz de trabalhar com isso. Vai dando uma gratidão, né? Vai, porque aí você vai desenvolvendo, né? Eu desenvolvi um modelo de gestão, publiquei num livro,
automatizei numa plataforma digital. Então, Parece então que acabou que você uniu então todo esse conceito de gerenciamento de projeto e trouxe isso de uma forma bem organizada, né, através desses mesmos conceitos, aplicando em sustentabilidade dentro das empresas. E, e aí eu fico muito curioso em relação a esse início, né, porque o início é sempre mais desafiador, né? Às vezes a gente chega ali como empreendedor, como empresário, querendo fazer a diferença, empacota um serviço e aí depois tem que validar no mercado, né, para ver se realmente, pô, aquela ideia pode ser bem implementada, vai gerar valor para esses clientes. E como é que foi esse processo inicial, né? Porque eu imagino que a sustentabilidade também não é um tema que nem toda empresa está disposta a abrir a porta, né, e conversar, enfim, como você mesmo falou, às vezes a gente acaba colocando, né, a questão do lucro em primeiro lugar. Isso, se isso não tiver aliado à sustentabilidade, a uma economia ou um lucro, um aumento de lucro, acaba que, enfim, talvez tenha maior dificuldade com o cliente. Como é que foi esse início? bom, quando você começa, eu tenho uma forma assim de estudar coisas, né? Eu começo a me aproximar de quem sabe. Então eu começo a ir a tudo quanto é evento. Às vezes eu não sei, não tenho a menor ideia do que está sendo falado ali, mas eu saio dali sabendo alguma coisa. né? Então esse é o, eu na época nem tanto, mas agora, por exemplo, eu recebo newsletter de várias organizações que geram conhecimento no assunto. Então, na época, eu comecei a me aproximar de vários atores, né, dentro desse cenário e participar de eventos e conheci o Sistema B na época. O Sistema B é um sistema que propõe as empresas mudarem a sua forma de trabalhar para ser mais sustentável. E, na época, houve um laboratório do Sistema B. E aí eu me inscrevi nesse laboratório. Esse laboratório tinha 100 e poucas empresas, empresas pequenas, empresas grandes. E a gente tinha Coca-Cola, L'Oréal participando. Então, foi uma iniciativa muito interessante, que envolveu empresas de vários segmentos diferentes, tipos diferentes. E nessa época, eu já tinha um modelo elaborado de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de validar o modelo durante o laboratório. Então, no laboratório, eu usei as empresas, né? Eu oferecia workshops gratuitos e, na verdade, eram workshops para conversar sobre esse assunto usando o modelo que a gente tinha desenvolvido, que é o modelo GES, Modelo de Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Fizemos essa validação inicial. Depois, eu entrei numa aceleradora para desenvolver a plataforma, para automatizar o modelo. Foi uma experiência muito boa, por um lado, no sentido de que eu também aí fui ver todos os processos de startup, aí virei startup de novo, né? Fui lá para o início. Então é uma startup, a gente pode dizer que é uma startup Sim. de sustentabilidade. Atualmente a gente tem muito essa pegada, né, de startup. E aí o lado negativo foi exatamente a resistência, né, que você citou na sua pergunta. E aí eu percebi que ia ter muita barreira. Muito bem. Eu falei, ok, adoro o desafio, vamos em frente. Adoro uma confusão, então vamos em frente. E comecei a disseminar e a mostrar e tal. Desenvolvi, com investimento próprio, a plataforma. Ela hoje está funcionando, ela é um SAS, né? Funciona como um serviço. E começamos, então, a divulgar isso. 2019. Quando a coisa começou a andar, publicamos o livro, lançamos o livro, né, com o modelo, a plataforma. Nosso propósito é sempre fazer com que as empresas possam aplicar o conhecimento da forma mais fácil e o máximo de empresas. Então, o modelo está inteiro no livro e a plataforma ela é barata. Então, é para que as empresas possam, de uma forma tranquila, possam implementar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de divulgação e tal. Aí veio a pandemia, né? E na pandemia aconteceu o que acontece com todo mundo. Todas as empresas deram um passo atrás, só preocupadas com redução de custo.
Mas aí eu ganhei um grande aliado, que foi exatamente o mercado financeiro. O mercado financeiro perdeu muito dinheiro com empresas que faliram, com empresas que não deram bons resultados durante a pandemia. E quais foram aquelas que funcionaram melhor? Aquelas que eram sustentáveis. Então, o mercado financeiro que já vinha estudando essa tendência, né? A gente teve aí grandes players do mercado dizendo que só iam investir em empresas sustentáveis, houve um posicionamento, aí o tal do ISG, né, o ESG, ganhou força. Exatamente. E até para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? O que é o ESG, assim, antes da gente continuar, porque eu acho que é legal a gente esclarecer esse termo, que a gente escuta para todo lado, mas muita gente nunca parou para ler sobre. Exatamente. E o ESG, na verdade, é um termo que foi cunhado até pela ONU lá atrás, mas o foco, a diferença do ESG, vamos dizer, para a sustentabilidade, é muito pequena. Na verdade, a sustentabilidade, a linha atual da sustentabilidade, ela trabalha com 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. E o que se defende é que você tem que ter um mundo que seja socialmente justo, né? Que a sociedade ela viva de uma forma justa, né? Com pouca desigualdade e tal, ambientalmente correta, mas que se sustente economicamente. Sim. Não adianta você fazer um trabalho social fantástico, uma organização, trabalho ambiental fantástico e falir. Tem que lucrar, não tem E jeito. tem que ter. Ainda mais nós que somos empreendedores, sabemos bem disso. Exatamente. Então, você tem que ter o equilíbrio dessas coisas. O ESG, o mercado financeiro entendeu o seguinte, ok, mas eu tenho um trabalho enorme para avaliar as empresas em relação aos resultados que elas geram. Por quê? Porque elas não têm governança. O que é a governança? São os comitês, são as pessoas com conhecimento de sustentabilidade nos conselhos de administração, são os processos que obriguem a empresa inteira a cumprir, que tem atitude sustentável, são sistemas, são treinamentos, isso tudo faz parte do G da governança. Então, o que o mercado financeiro diz? Se você não tem gestão em sustentabilidade, você não consegue ter o resto, porque você não vai conseguir equilibrar. Não é só trocar o papel normal pelo reciclado. Não. Eu lembro que, uma época atrás, né, era quase assim a avaliação, né? Pô, a sua empresa é sustentável, vocês usam papel normal ou reciclado? Ah, reciclado, então resolveu. E como é que é essa amplitude, assim, né? Porque a gente fala de uma empresa sustentável e aí até uma coisa, assim, difícil para a gente entender qual é a profundidade, né, dessa sustentabilidade, que a gente, vê que no final do dia, né, as empresas estão utilizando recursos, estão gerando rejeitos, resíduos, elas estão utilizando também, muitas das vezes, né, plástico descartável de uso único. Como que existem alguns pilares assim iniciais para, imagino que esteja dentro da ESG, e como que isso assim, como que um empresário hoje consegue ter uma visão geral? É através dessa sigla ESG, e isso se desmembra por meio de objetivos específicos? Isso ainda é muito complexo, né? Por quê? Existem alguns padrões, eu chamo de estruturas de sustentabilidade já estabelecidas. Então, a gente tem internacionais. A gente tem, por exemplo, o Global Reporting Initiative, que é um padrão que define indicadores ambientais, sociais e econômicos. Então, muitas empresas, as grandes empresas, fazem relatórios GRI. Então, esse é um padrão. Existem outros. Sistema B tem um padrão, o Instituto Ethos tem outro padrão, as empresas que estão listadas na Bolsa usam os indicadores EASY, se estão na Bolsa Interna de Nova York, usam o Dow Jones. Então, você tem vários padrões, mas todos eles baseados nos impactos sociais, ambientais e econômicos. Tá? Os ODS, para mim... Então, é um bom ponto de partida o ESG, né? Independente do tipo de relatório ou do tipo de... Não, independente do tipo de estrutura, pilares, né? tudo são esses 3 pilares.
Eu gosto muito de usar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque a ONU estruturou, né? Ela já tinha os objetivos do milênio lá atrás, que eram 10, e agora são 17. Ela desdobrou em objetivos que têm metas, são 17 objetivos, tem 169 metas e já 232, acho que 2, indicadores já estabelecidos. Então, é um plano que já pode ser seguido, né? Exatamente. E isso é para países. Só que os países só alcançam resultados a partir das suas organizações e das pessoas. Bom, dito isso, o que as empresas querem? Né? Semana mesmo me pediram. Você tem uma assim, como é que a gente analisa a maturidade de uma empresa em sustentabilidade? Mas tem um conceito aí que é muito importante que as pessoas esquecem ou não conhecem, que é o conceito da materialidade. Ou seja, o que é relevante para aquela organização? Ou seja, a partir dos produtos e serviços que uma organização presta, quais são os impactos que ela gera? Como é que ela estraga o planeta? Como é que ela estraga a sociedade? É ali que ela tem que trabalhar. É ali que ela vai gerar valor. Então, quando um investidor pensa em colocar dinheiro numa empresa dessas, ele quer saber se ela está tratando esses impactos negativos. E quais os positivos que ela está gerando. Então, assim, se a gente falar de uma empresa, de uma indústria de refrigerantes, por exemplo, uma coisa bem grande, global, o que ela usa? O insumo principal dela é a água. Se a água no planeta acabar, não tem insumo para fazer refrigerante, certo? Sim. Então, ela tem que cuidar de água. Ela tem que fazer com que o mundo cuide de água. Ela tem que cuidar de água dentro das indústrias, das plantas, né, dela, das unidades dela. Ela tem que fazer com que as pessoas cuidem de água. Ela tem que desenvolver projetos, pesquisa para tratar a água. Entendeu? Por quê? Água é material para ela. Então, é difícil você comparar empresas de segmentos diferentes, né, para dar uma certificação. O tipo de impacto também é diferente. Exatamente. Uma vai emitir mais gás carbônico, né? A outra vai se preocupar com o oceano. Exatamente. Então, não é todo mundo que tem que plantar árvore. Não é todo mundo que tem que trocar lâmpada. Não é todo mundo que tem que usar papel reciclado. Cada um cuida do, vamos dizer assim, do principal impacto dos seus produtos e serviços, entendeu? Perfeito. E aí existem os relatórios que refletem como as empresas estão cuidando disso. Então não tem um número assim global que a gente pode falar, nota sustentável dessa empresa é essa está nota 10, essa está 9, essa aqui está 8,5. Esse KPI é X, esse KPI é Y. São vários KPIs, né? São vários. Eu acho que a gente vai chegar num momento, existe já um movimento muito grande, principalmente da União Europeia, de unir taxonomias, ou seja, juntar, e já estão se juntando, algumas entidades já estão se juntando. Eu trabalhei na Comissão Brasileira do Relato Integrado, o Relato Integrado já se uniu ao SASB, está se unindo com outras instituições para unificar a forma de apresentar resultados, que tenha todos os vieses, o viés contábil, o viés da sustentabilidade, dos resultados, do lucro e tal. Parece que para as empresas que estão bem seria muito bom, né, essa consolidação, mas ao mesmo tempo deve ter um monte de empresa que quando consolidar esses números aí deve estar lá embaixo na lista, né? Então deve ser realmente algo complicado, eu imagino. Mas você sabe que o mais importante, eu sempre digo que sustentabilidade não é um status, não é um retrato, é um caminho, é uma jornada. Você vai aumentando os seus impactos positivos na medida em que você vai também criando essa cultura dentro da organização. Quando você começa, ninguém nem sabe falar o que é SG. Agora a gente tem que gerar resultado. SG, o que é isso? As pessoas não sabem. Então, seu primeiro passo é fazer com que elas entendam, né? Quando você foca na materialidade, você está focando como é que eu vou atacar aquele impacto gerando um valor para a empresa. E aí tem vários valores que podem ser agregados. Por exemplo,
aumentar o público. Se eu sou uma empresa que tenho produtos e eu não estou preocupada com reduzir desigualdade de gênero, por exemplo, que é um foco muito grande nas empresas, eu estou num país que a maior parte da população é de mulheres. Se eu não sei, se eu não tenho mulheres na tomada de decisão, eu não consigo refletir nos produtos e serviços que eu ofereço uma visão feminina. Sim. Logo, não vou atender o mercado feminino. Consequentemente, eu estou deixando de lucrar com uma parte do mercado que eu não atendo. Entenderam a lógica? Então, essa lógica é que você tem que mudar na cabeça das empresas. Porque a gente hoje tem a gestão muito focada em homens brancos, Sim. né, de poder aquisitivo alto. Então, a gente tem todo um outro público que é consumidor e que fica descartado em vários produtos e serviços. Isso é legal porque muitas das vezes a gente pensa em sustentabilidade e meio ambiente, né? Sustentabilidade e meio ambiente. E essa dica foi incrível. Até para o pessoal de casa, vocês estão aí, ó, agora vocês já sabem o primeiro passo, né, para entender sustentabilidade na sua empresa. Começa por esse tripé do ESG e depois parte para os objetivos da ONU, que eles já vão te dar ali uma direção. Com certeza. É isso, Cristina? Você olha, tem lá no site da ONU, tem até um em português. Você olha lá, são 17 objetivos, você clica, aí tem as metas. Aí você vai ver que tem metas para país. Só que você pode trazer isso para a sua vida, para o seu individual, para a sua empresa. Agora, muito importante. Também, né? Não só para a empresa, né? Então, uma empresa, para ser sustentável, ela precisa de indivíduos também sustentáveis. Sim, se as pessoas não comprarem a ideia, né, elas não vão aplicar na vida delas e no trabalho também não. Sim, isso serve para pequenas, né, médias, grandes empresas. Então, independente do tamanho, do porte da sua empresa, tem também o livro, né, e o software da Bicom. Né? Então, assim, já tem umas dicas super legais aqui para a gente começar a entender o termo e desdobrar. E no site da Bicom a gente também tem muitos... tem vídeos, a gente tem canal no YouTube, a gente tem também alguns e-books, coisas que podem ajudar, né? E a gente também oferece cursos para isso. E as pessoas, quando fazem os cursos, dizem assim, nossa, eu pensava que era tão complicado. Eu falei, gente, não é. É uma mudança de postura, eu acho que é até legal. Uma dica para alguém, né? Não só uma empresa, mas uma pessoa que quer começar a se especializar, né? Você quer dar alguma dica específica, assim, por onde eu começo, o que eu estudo, quem te inspirou, se existe uma pessoa que você estudou, alguma coisa assim, para começar nessa área da sustentabilidade? Tá. Eu sempre falo o seguinte, primeiro você precisa entender qual é o seu propósito pessoal, né? Porque a sustentabilidade, você pode ser uma pessoa com muita afinidade em aspectos ambientais. Então, você vai buscar... ou você vai fazer uma graduação em engenharia ambiental, ou alguma coisa nesse sentido, ou vai buscar se aproximar de entidades que trabalham com o ambiental, com os aspectos ambientais. Eu comecei assim, eu comecei primeiro estudando lixo, né? Que eu chamava de lixo na época, depois aprendi que era resíduo. E depois descobri que resíduo era insumo, né? Então, eu comecei por ali. Aí depois eu fui estudar água, depois eu fui estudar energia. Aí cheguei à conclusão de que o meu negócio era gestão, que eu tinha uma preocupação com o todo da organização. E aí eu comecei a me aproximar de entidades que tinham atuação com organizações. Então, o primeiro passo, eu acho que é o seguinte, qual é o seu talento, né? O que você quer em relação a esse assunto? Eu sou muito focada no social, então vou buscar aí me aproximar de ONGs que trabalham com isso, ou dentro da minha empresa mesmo, vou descobrir aonde que está o trabalho relacionado a impactos sociais. E aí, com isso, você vai buscar... Existe, graças a Deus, depois da pandemia, assim, você hoje tem uma infinidade de cursos. Tem cursos gratuitos, a gente agora vai botar alguns cursos gratuitos lá na Bicom também. Você tem cursos gratuitos, cursos curtos, de curta duração, tem MBAs, tem mestrado,
Então, depende do seu foco, né? Ficar um pouquinho mergulhando aos pouquinhos até entender o que você... E hoje, para um empresário, assim, pelo visto, existem formas estruturadas diversas de acompanhamento do monitoramento da sustentabilidade. Mas existem algumas métricas chaves que você possa trazer aqui que devem ser acompanhadas. Eu sou doido no dashboard, né? Então eu piro mesmo, né, no acompanhamento de indicadores e tal. E eu vejo que já trabalhei também com alguns projetos, né, na área de óleo e gás e tudo mais, mas eu nunca vi indicadores sustentáveis, né? Nunca vi ninguém acompanhando indicadores sustentáveis. Como é que existem alguns que você pode destacar para a gente, ou isso também é de forma específica? Como é que é isso? Isso também é específico, né? Porque o nosso modelo ele começa com um diagnóstico, né? A empresa entendendo quais são os impactos que ela já gera e quais os riscos que ela está correndo e a avaliação da materialidade. Aí ela entende, olha, os temas da sustentabilidade que são importantes para o meu negócio são resíduo, energia, água, gênero, desigualdade. Eu escolho ali, não adianta eu querer trabalhar os 17 temas, se a gente for usar o ODS como base. Não dá para abraçar o mundo. Não dá, nem adianta e nem precisa, né? Você tem que começar pequeno para ir criando, gerando valor e aí criando cultura. Então, primeiro passo é fazer um diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico, você já começa a quantificar os impactos, pela nossa forma de ver. Quando você começa a quantificar, você passa a ter já indicador, né? Então, por exemplo, você trabalha com resíduo, né? Tem algum projeto legal que você já, não sei, talvez você possa dar como exemplo que você já participou, alguma empresa, para a gente entender melhor, talvez, não sei. Estou pensando aqui, por exemplo, uma empresa de mineração, né? Ela provavelmente gera um impacto no solo, né? E aí esse indicador é um indicador muito importante, né, para ser acompanhado. Imagino já as empresas, né, de extração de petróleo. Esse impacto provavelmente, se for uma empresa offshore, é toda concentrada no mar, né? Eu fico pensando, imagina a complexidade de você conseguir identificar o impacto no meio do oceano, né? E a não sei quantos mil metros de profundidade. Tem algum exemplo bacana que você possa trazer para a gente? Olha, você falou em mineração. Ano passado, por coincidência, eu participei de um projeto com uma mineradora. Depois dos acidentes, né, de Brumadinho e Mariana, as empresas começaram... O mundo estabeleceu um padrão específico para a mineração. Nesse padrão específico, tem direcionamentos ali de informações que as mineradoras têm que apresentar. Ainda não era obrigatório ano passado, acho que ainda não é. Mas, em algum momento, vai ser obrigatório apresentar resultados dentro daquele formato. E os investidores, que são exatamente quem vamos dizer assim, direcionam ou motivam, né, as empresas, as organizações a mostrarem resultados que sejam claros, transparentes, verdadeiros, vão olhar aqueles indicadores. Esses indicadores mudam também de empresa para empresa. Mas se você for no site das empresas e buscar relatório de sustentabilidade, você vai encontrar vários indicadores que são apresentados pelas empresas. A questão é que, como ainda não existe uma maneira única, padrão para todos, o que acontece? Aquela empresa ela mostra aquele relatório uma vez por ano. Sim. E é obrigatório esse relatório? Não, ainda não. Então, obrigatório para, vamos dizer, não necessariamente obrigatório para as empresas apresentarem, mas aquelas que têm investidores ou aquelas que estão na bolsa, elas têm algumas, a CVM também pede algumas coisas uma boa com prática, auditoria, com apresentação desses resultados, né? E comprovação. Essa semana mesmo, um grande banco alemão aí sofreu uma auditoria porque publicou relatórios que demonstravam resultados fake, né? O tal do greenwashing. Então, isso vai mudando. Agora, tem muita empresa que já faz isso há muitos anos, né?
Se você buscar, por exemplo, a L'Oréal tem um trabalho muito grande, a própria Coca-Cola, que todo mundo acha Heineken que... também, né? A Heineken, a própria Vale tem uma área de sustentabilidade que já atua há muito tempo. Agora, é discutível, né? Assim, Sim. a gente tem que ver o que é um resultado e o que é também no momento que há um acidente desses, os impactos negativos que são Isso é gerados, uma né? ótima pergunta, né? Os desastres que ocorreram no Brasil, de Brumadinho, de Mariana, na sua visão, eles têm alguma associação com a sustentabilidade? Total. E Exatamente. qual foi o impacto da sustentabilidade ou da falta de sustentabilidade Dentro das que empresas. pode ter trazido, e o que a gente talvez poderia ter feito para prevenir isso? Na sua Olha, visão? assim, tem para os dois lados, né? A gente vê muitos impactos para as pessoas que foram afetadas, a quantidade de pessoas que morreram, as cidades que Até foram... hoje, não. Até hoje. As cidades que foram afetadas na sua economia, é, é, populações indígenas que viviam que vivem à beira dos rios e que perderam sua alimentação, né? Não puderam mais pescar. Água Tem um doce. monte de coisas nesse sentido, chegou até no mar, né? Mas a empresa teve que sair da bolsa de Nova York. Bom, Então, as ações também caem. A empresa também tem prejuízo. Não é bom para ninguém. A gente pode dizer assim, mas é muito pior para as pessoas. Sim, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas, em função disso, todas as outras mineradoras do mundo estão mudando sua postura, porque elas não querem passar por aquilo. Sim. A gente tem um exemplo agora, saiu essa semana também, da Natura. A Natura, ela fez uma internacionalização, ela comprou várias empresas para poder internacionalizar, começou a atuar em mais de 100 países. As ações dela caíram 50%. Por quê? Ela tem o talento dela sustentável, a postura que a Natura tem, ela não conseguiu implantar nas outras empresas. Então, ela começou a ter ali um desnivelamento ela sempre foi vista como uma empresa muito sustentável, muito preocupada, uma referência. provavelmente até valorizava a empresa. Exatamente, que trazia um valor para ela. Então, ela agora está fazendo uma mudança de gestão, uma mudança estrutural, vai vender alguns ativos, mudando tomadores de decisão, C-levels e tal, para rever isso tudo, né? Porque o DNA dela sustentável não estava sendo muito expandido para as outras empresas, né? E até a gente falando desses desastres que aconteceram até no Brasil, né? A gente fica pensando se o Brasil... queria saber a sua visão sobre isso. Você acha que o Brasil, em termos de sustentabilidade, está muito atrás ainda do mundo? A gente sabe que o Brasil é um país muito abundante, né? A gente tem todas as matrizes energéticas, a gente tem a maior reserva de água doce do mundo, né? Tem a floresta amazônica. E aí eu fico pensando se realmente o Brasil está atrasado, se você acha que a gente está um passo atrás. Como é que está, assim, na sua visão, pai? Essa é uma pergunta interessante, né? Muito preocupante. A gente teve a COP26 ano passado, que foi totalmente descartada. Ela era para ser aqui no Brasil, não foi. Do ano passado, não, ano retrasado. Era para ser no Brasil, não foi. A COP26, o ano passado, teve pouquíssima participação oficial do Brasil, em termos de governo. Mas a gente tem um backstage aí trabalhando muito fortemente, composto por grandes empresários, por associações, por entidades, até prefeituras também. Eu sou conselheira da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem um plano estratégico totalmente alinhado com sustentabilidade, tem um plano de desenvolvimento sustentável com indicadores. É perfeito? Não ainda, mas uma busca de estruturar. Agora tem um movimento de disseminar isso para todas as secretarias, né? Elas já têm metas que precisam ser alcançadas ainda neste mandato. Então, assim,
a gente tem no Brasil muitas iniciativas. É lógico, a gente já teve uma situação no passado em que a gente tinha uma visão de país muito mais sustentável, né? A nossa participação na COP de 2015 foi muito forte, foi muito efetiva. Nossos representantes governamentais, né, foram muito efetivos, eram muito respeitados. E isso, infelizmente, foi deixado de lado, porque a visão atual não é de que sustentabilidade traz benefícios. E aí a gente está vendo aumento de desmatamento, a gente está vendo até um desmantelamento muito forte das estruturas que dão, estruturas de governança, as estruturas de governança que dão suporte a esse trabalho. O que a gente tem de bom é o seguinte: a gente tem universidades, empresários, a gente tem entidades fazendo, botando a mão na massa. Por quê? Porque o mercado não depende de um governo. O mercado não depende de um Estado. O mercado, ele é global. Então, um empresário de uma grande empresa que atua no mundo inteiro, se ele não cumprir, a União Europeia agora também aumentou as sanções a produtos, de uma forma geral, que venham de áreas desmatadas. Então, essa tendência cada vez vai aumentar mais. Então, não tem como um governo frear esse movimento. O que acontece, ele pode atrapalhar, em vez de colaborar. Mas tem muita gente trabalhando por trás. Então, assim, eu acho que as novas tendências, né, de governo, elas vão cada vez se voltar mais para dar incentivos, para diminuir impostos, como o governo americano está fazendo, né? O governo do Biden vem fazendo isso, com todas as dificuldades, mas vem fazendo isso. É interessante ver, né? A gente que vem acompanhando muito essa parte do plástico de uso único, a gente, há 2 anos atrás, foi uma explosão, né, de novas leis, principalmente lá fora, e até alguns locais aqui no próprio Brasil. Acho que o Rio de Janeiro já é proibido o uso de canudos. De canudo. Né? E está previsto, né, se eu não me engano, em diversos países na Europa, que seja banido de forma definitiva e via lei, né? Então, pô, a partir daí, a gente conversou aqui, viu que o governo tem como atrapalhar, mas ele também tem como ajudar, né? Não, porque ele tem. a partir daí, existe alguma coisa que você vê, ou algum compromisso assim que já vem sendo firmado para atendimentos futuros, ou alguma meta que o Brasil já vai ter que cumprir em relação à sustentabilidade que vale a pena a gente levantar por aqui? O Brasil, ano passado, ele se comprometeu com algumas metas importantes na COP. A COP é o encontro das partes, né? Encontro dos países, onde eles se comprometem com metas espontâneas que eles definem para diminuir o aquecimento global, né? A meta principal é manter a temperatura do planeta num nível que seja adequado para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. E é quanto tempo mesmo que a tem COP até a de ano em próxima? ano. De ano em ano. Os ODS têm metas para 2030. 2030, porque é a Agenda 2030, né? Agenda global. Porque eles foram definidos em 2015. Então, tinha 15 anos para cumprir essas metas. E a maior parte não está cumprindo. Então, assim, ontem mesmo me perguntaram, você acha que as metas dos ODS, porque tem meta lá numérica, dizendo, né, exatamente o que precisa ser alcançado. Não, para os países. Para o mundo. Então, por exemplo, até 2030 acabar com a fome no mundo inteiro, por exemplo. Entendeu? Mas cada país tem que acabar com a fome no seu país, né? Eu posso acabar com a fome no meu âmbito, mas eu não posso acabar no país. Uma organização pode acabar com a fome nas comunidades que estão no entorno, mas ela não pode acabar no país.
um país pode acabar, um Estado pode acabar com a fome no seu país. Mas para isso precisa ter políticas, precisa ter vontade, precisa ter. Então, esse encontro é anual. Eu sugiro, né, que fiquem atentos aí à COP27, que vai ocorrer, COP27, hein, pessoal? Vamos ficar atento aí, porque que vai ser no parece que é Egito. aí que é definido realmente assim as regras do jogo, é isso? Na verdade, não só as regras, mas são feitos acordos para comprometimento com metas, né? Que os países, alguns comprometimentos que são globais e outros que são específicos de cada país. Então, os países têm que ir lá, os que fazem parte, né? Os Estados Unidos tinha saído, né, no governo Trump, com o Biden ele voltou e tem uma preocupação grande. A guerra agora da Rússia na Ucrânia, né, atrapalha bastante no que diz respeito à energia, né? Você falou do óleo e gás, então atrapalha, mas a gente já vê os países da União Europeia se movimentando muito rapidamente no sentido de tomar medidas para, não só as sanções contra a Rússia, mas medidas para também não precisar usar o gás para propor coisas que não sejam também, não simplesmente voltar para o carvão, voltar para. Entendeu? Então. E hoje não tem uma alternativa sustentável para esse gás? Porque, né, parece que lá é um ambiente muito frio e aí eles precisam realmente utilizar gás. Eles têm, mas o problema é o seguinte, é que toda a infraestrutura não está preparada para isso. E você não prepara a infraestrutura assim de um dia para o outro. É uma coisa que demora, né? A gente estava hoje falando sobre a questão da Índia já estar vendendo turbinas, né, para gerar energia eólica para casa a preço de celular, né? Mas isso não se faz de um dia para o outro. Isso aí são anos de estudo e tal. A Europa vem buscando isso, mas ela não tinha essa preocupação antes, porque quem que ia imaginar, né, que se ia chegar nessa questão? Estava se fazendo. A preocupação era exatamente fazer o gás da Rússia chegar, né, na Europa. Então, agora, mas existem várias alternativas: energia solar, energia eólica, nuclear mesmo. Então, tem várias outras alternativas, mas você precisa de um tempo para se reestruturar. Então, Cristina, parece que produzir a energia, né? Cada país produzir a sua energia dentro do seu próprio solo pode trazer vantagens geopolíticas, né? Que coisa doida isso. Também, além de economia, né? Mas a gente tem que lembrar que a infraestrutura está toda voltada para outra forma, né? A gente tem experiências bem interessantes de países que buscaram isso, de implantação de energia eólica. A Alemanha é um deles, na própria China. Então, tem várias iniciativas que demonstram isso, às vezes nascendo em uma aldeia, em um grupo, mas tem uma dificuldade quando isso vai para a rede de distribuição. Porque a gente tem que pensar também que a energia renovável ela não é constante, né? Então, por exemplo, a energia solar, nos países aqui, num país como o Brasil, tal, ela existe durante o dia, noite, né? Então você tem que armazenar. Então os sistemas de armazenagem ainda não estão muito regulados, não estão organizados. Existe tecnologia, mas ainda não é disseminada. Aí entra o Estado, né? O Estado tem que também dar esse foco. Para o Estado é super importante, né? A gente vê, por exemplo, a Noruega e a Alemanha botando dinheiro aberto em projetos aqui no Brasil. Por que eles fazem isso? Porque o céu da Alemanha não é individual, né? Não tem uma cúpula assim em cima da Alemanha para dizer, não, vamos cuidar aqui só o mundo pode acabar, mas nós vamos ficar. Não existe isso, né? Se o mundo inteiro não fizer um trabalho de diminuir o aquecimento, por exemplo, a Alemanha vai sofrer por mais sustentável que ela seja. Sim. Então, os países ganham quando eles desenvolvem tecnologia, quando eles implantam e quando eles disseminam. Né? Vou fazer aqui um elogio à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que faz um trabalho já há muitos anos, foi uma daquelas entidades que eu me aproximei para aprender,
ia para lá assistir várias palestras, hoje eu sou associada. Existe uma preocupação de compartilhamento de tecnologia, de conhecimento, nesse sentido. Por quê? Porque o país já é tão evoluído que ele entende que ele tem um ganho, mas que se o restante do mundo não tiver também, não adianta nada. Tem que trabalhar em equipe. Exatamente. Um por todos, todos por um. E até é legal você trazer a Alemanha. Tem algum outro país assim que inspira o Brasil, né? E a gente tem uma troca maior com algum outro país, alguma coisa assim que vale citar? Eu acho que existem países em que a situação é muito mais fácil de lidar, né? A gente tem que lembrar, o Brasil é um país imenso, né? É um país com culturas totalmente diferentes, com climas diferentes, com problemas diferentes. É muito difícil a gente... Eu até entendo quando vem um país, assim, tipo a França, um comentário que venha dando pitaco aqui, né? Dizendo o que a gente tem que fazer. Vem aqui fazer. Vem aqui fazer. Então, assim, eu acho que eu não vejo assim nenhum país que seja um exemplo. A gente tem, por exemplo, os países nórdicos, tem a Noruega, a Finlândia, tem a Suécia, tem já um desenvolvimento em termos do social, qualidade de vida. São os países em que você tem os melhores índices, né, de IDH e de felicidade, né? Então, são países que já trilharam um caminho, países que lidam com dificuldades muito grandes em termos de clima, né? Países muito frios e tal, mas com uma população muito pequena, muito mais fácil de você educar, de você criar cultura, de você estabelecer leis. A gente tem um sistema aqui que é totalmente descentralizado, né? Nos governos de estado, depois nas prefeituras. Então, é difícil. É difícil. Você tem que ter uma liderança muito forte. Mas que é uma vantagem competitiva, sim, né? E tem alguns governos aqui no Brasil que já perceberam isso e já estão embarcando nesse caminho. E, Cristina, aproveitando esse gancho, né? Você falou do Rio de Janeiro, a gente está aqui em Vila Isabel, estamos aqui direto do estúdio Multiarte, e a gente está aqui realmente, assim, como cidadão carioca aqui, né? O que você pode dizer para a gente sobre o plano de sustentabilidade do Rio, assim? Você acha que o Rio de Janeiro ele está numa posição favorável em termos de sustentabilidade? A gente sabe que tem um terreno riquíssimo aqui, né? Uma natureza viva, e provavelmente os cariocas se preocupam em manter isso de uma forma preservada. Se tem algum insight que você possa dar sobre essa situação do meio ambiente no Rio? Bom, eu sou conselheira já desde do outro governo do Paes, né? Do Eduardo Paes. E lá no primeiro governo, eles começaram um trabalho muito forte. Você falou de indicadores, né? O Pedro Paulo, que sempre foi É o meu xará. Exatamente. O Pedro Paulo era o responsável por essa questão do planejamento, e ele adora indicador. Ele é teu xará e adora indicador também. Então, ele já estabeleceu lá no primeiro mandato uma forma de gestão muito associada à estratégia. Então, que já foi uma felicidade, quando eu comecei a participar do conselho, já foi uma felicidade entender que o que eu penso para a empresa serve para qualquer também governo de prefeitura, governo de estado, governo federal, para a escola, serve para essa forma de gestão serve para tudo. E aí eu fiquei muito feliz de ver que eles já tinham esse caminho. Voltando agora, nesse governo, eles retomaram esse trabalho e já existia um direcionamento de colocar ODS. Só que agora eles fecharam, no ano passado, um plano de desenvolvimento sustentável mesmo, bem estruturado, que tem foco em 6 temas principais, e isso está publicado
tá? Para quem quiser ver, é só entrar nos sites da prefeitura, procura PDS, Plano de Desenvolvimento Sustentável, e o Plano Estratégico para 2021, 2024. Eles são 2 planos muito bem estruturados, foram feitos com participação social, participação não só do Conselho, mas da população, ouviram, pegaram insights da população e organizaram com indicadores, com projetos tangíveis, dizendo exatamente o que vai ser feito, aonde vai ser feito, de onde vem o orçamento. Isso tudo tá estruturado. Se tudo vai acontecer exatamente como está ali, lógico que não. Não acontece na nossa casa, não vai acontecer numa organização, não acontece numa prefeitura. Tem problemas? Tem. Essa semana mesmo a gente houve exoneração aí de servidores, tem corrupção que acontece por trás. Nós conhecemos todos os problemas que existem, né? Mas tem agora uma preocupação, existe compliance, existe uma preocupação com integridade. Então, você vê um direcionamento com números, com indicadores, com acompanhamento. E quem quiser acompanhar, basta ir nos sites da prefeitura. E eu como carioca, né, que nunca quis deixar de morar aqui, eu tive a oportunidade de morar fora, mas nunca quis, sempre fico muito feliz quando eu vou nas reuniões e que eu vejo os resultados. Então, é muito bom. Agora eles estão no caminho certo. Agora eles estão com uma preocupação de disseminar esse conhecimento de sustentabilidade, de ESG, para todos os servidores, todos os líderes. Então, tem um programa de formação de líderes, eles estão colocando sustentabilidade nesse programa de formação. Então, isso é uma forma também de criar, de aumentar a cultura que já existe para que os líderes possam levar para suas áreas também esse conhecimento. E o Rio tem algum problema maior assim que você identifica em termos ambientais? A gente sabe que tem a Baía de Guanabara, né, que é um desafio, acho que muito grande. A gente até buscou durante as Olimpíadas, né? Eu sei que teve investimentos ali, ações direcionadas para essa limpeza, mas parece que o buraco é bem mais embaixo, né? A própria Lagoa Rodrigo de Freitas. Enfim, provavelmente o desmatamento, eu imagino também que vem ocorrendo por conta do crescimento da população. Dentro desse plano, você identifica assim, algum risco maior ou alguma dificuldade maior para o Rio se tornar uma cidade mais sustentável? Olha, a gente tem muitos problemas, todo carioca conhece, né, os problemas que a gente vive no dia a dia, o problema da segurança, que vem de uma falta de educação, né, de investimentos em educação para que as pessoas possam ter formação e possam ter acesso a empregos, né? E aí, como não tem, isso acaba refletindo numa questão de violência e etc. A gente tem o problema você citou aí os problemas ambientais. O que o Rio está fazendo também, ele está dentro de um programa de cidades sustentáveis, um programa global de cidades sustentáveis, e está trocando com outras cidades no mundo práticas, aprendendo práticas, identificando caminhos para lidar com essas questões de sustentabilidade. Porque às vezes a gente fala assim, a questão de sustentabilidade, isso não tem a ver comigo. Claro que tem, né? Quando eu estou desmatando uma área, ou quando eu estou poluindo uma praia, eu estou eu estou jogando fora um ativo que traz turista. Turista traz dinheiro, dinheiro traz mais benefício para o carioca, né? Então, se eu jogo lixo na praia, eu estou atrapalhando um benefício que vai retornar para mim. Mas isso precisa ficar claro. As pessoas não têm esse entendimento ainda. Então, eu acho que assim, toda a preocupação do Rio está em se conectar com cidades também, experiências internacionais, o que também traz investimento, né? Traz investimento não só em conhecimento e práticas, mas traz também dinheiro, né? Então, eu acho que existe essa preocupação, mas é um trabalho que está em curso.
Um mandato de 4 anos é muito pouco tempo, né? Sim. Foram 2 anos estruturando o que fazer, como fazer, finalizando. Fecharam no ano passado. Agora tem mais 2 anos para implementar. Então, eu tenho visto aí algumas coisas, mas está tudo em curso. Talvez o carioca não consiga perceber claramente. Legal. E até uma dúvida, né? Depois, quando troca o mandato, a gente redesenha tudo. Existe isso ou, de fato, a gente consegue seguir com aquele plano? Isso também é uma dificuldade que a gente enxerga como, né, Vamos cidadão. fazer um paralelo com uma coisa que eu já falei aqui. Vocês me perguntaram sobre o Brasil, né? E aí eu falei que tem todo um backstage que trabalha né? Independente de quem está na frente, da linha de frente, se não está trabalhando a favor. É a mesma coisa. Toda prefeitura, todo governo de estado, ele tem um corpo técnico de pessoas que são muito capazes e que muitas vezes o trabalho delas não aparece. A gente tem aquela péssima impressão do serviço público, mas você tem profissionais muito bons, capacitados ali e muito bem intencionados também, querendo. Esse corpo técnico, ele não muda, ele continua. Legal. Então, dependendo, se não entra ninguém que atrapalhe demais, né? Porque tem uns que entram e atrapalham muito. driblar. O trabalho continua na direção, mas se tem pouco incentivo, Entendi, muitas legal. vezes ele desacelera, né? Ele não vai naquele ritmo que ele poderia ir na medida que ele se ele tivesse um patrocínio mais efetivo. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim, a gente viu isso no último governo. Teve uma desaceleração. Para dizer a você, eu fui a uma reunião do conselho. E foi só para mostrar resultados dos 100 primeiros dias e só para mostrar coisas ruins que tinham sido feitas no anterior. Eu não fui convidada para nenhuma outra reunião, para nenhuma outra iniciativa, não participei de mais nada. O conselho ficou meio inativo aí durante. E agora está super ativo. Você vai lá, Legal. você vê várias cabeças pensantes que estão sugerindo, que estão. Tá muito Eu legal. fico pensando no Rio, eu penso em ecoturismo. Falando em turismo, a gente é louco por trilha. Então, eu assim, também. a gente Cachoeira. Eu também. já conheceu Praia. todas as trilhas, né? E a gente vê um apelo muito grande em relação a outras cidades, da quantidade de coisas que dá para assim, se divertir, né? Realmente curtir a natureza no Rio de Janeiro. Pô, tem tantas trilhas legais, tantas cachoeiras, praias, é uma coisa de louco. É um playground aqui da natureza, né? E aí, dentro desse plano, ou dentro desse conceito, você sabe como está essa visão do ecoturismo? Se tem alguma visão de estruturação de trilhas ou algo nesse sentido que possa até trazer essas pessoas, não sei, talvez até ajudarem a proteger essas áreas, né? Estando ali, ou talvez, não sei, pagando uma taxa, não sei exatamente como funcionaria. Algum projeto incentivado, eu sei que tem também, porque a Corona, por exemplo, né? Minha namorada trabalha num projeto da Corona e eles, através de um projeto incentivado, estão estruturando algumas trilhas do Rio. Então, tá entrando, não sei se você já viu ali em São Conrado, o Banco da Corona, sabe? Não reparei. Tá ficando super legal. E, assim, às vezes até ajuda no acesso, né? Tem umas placas de identificação. Existe também algum plano, assim, né, para essa parte de ecoturismo? Eu não sei exatamente, assim, eu confesso que eu não sei os detalhes, assim. Sim. Eu sei que o turismo, ele é um dos pontos fortes e reconhecido como tal, e tem muito incentivo para isso, né? Mas a gente sempre tem que pensar também na prioridade, né? Quando os governos eles assumem, e quando você tem um plano estratégico, você tem prioridade, você não tem orçamento para fazer tudo, né? Então, às vezes, a gente fica assim, por que não fez tal coisa? Por que não fez tal coisa? Porque, às vezes, não tem dinheiro para fazer, né? Então, tem um caminho, né? Tem um caminho. Ele tem uma preocupação muito grande com saúde, muito grande com educação, né? Tem um trabalho grande de transformar o Rio em polo também de tecnologia.
porque é uma tendência também, né? E o turismo está lá também, tá? Mas eu confesso que eu não sei dizer exatamente quais são as Tem iniciativas. que Eu falar fico com o Rio devendo Tour, essa. então, pô, tem que falar com o Rio Tour. Né? Mas Eu, brincadeira. eu tenho em casa lá o plano, eu vou olhar, depois eu te mando por WhatsApp. Não, Pô, legal. então, aproveitando o gancho, a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade quente pra caramba, né? E muito tem se discutido a respeito da mudança do clima, né? A gente sabe também, Cristina, que você é líder dentro de uma organização, né? Que realmente... Climate Reality Project. Oh, thank É. you so much. Thank you for your help. Então, dentro do... Climate Reality Project. o que é esse projeto, assim, o que acaba que ele descobre, o que ele proporciona? Pode contar pra gente? Posso, claro. O que acontece? Como eu disse para vocês, meu foco é gestão, né? Então, eu não sou engenheira ambiental, na verdade, eu sou arquiteta, analista de sistemas e administradora. Então, Uau. tem coisas assim bem distantes das questões climáticas, né? E eu senti falta, em algum momento, de conhecer um pouco mais, de entender um pouco melhor, porque não é uma coisa assim muito simples da gente entender o aquecimento global, como as coisas acontecem e tal. E aí me aproximei, como eu disse, né? Eu vou buscando as iniciativas. E o Al Gore, né? Que perdeu lá para o Bush as eleições, né? Ele abraçou essa causa das mudanças climáticas e, com toda a influência que ele tem global, ele começou a desenvolver um projeto mundial em que o objetivo dele é replicar esse conhecimento sobre as mudanças climáticas. O que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as soluções que podem ser desenvolvidas. E ele começou a fazer esse trabalho mundialmente. Lógico, com parceiros em vários lugares do mundo. Então, isso é exatamente o Climate Reality Project, que é o projeto que é desenvolvido. Aqui no Nasceu Brasil, do filme, que teve um o filme, né, que foi filme é lançado. uma das iniciativas dele. Ele, quando fez aquele filme, né, ele fez para já... Levar informação de cima. Exatamente. Eu acho muito interessante quando você tem pessoas que sabem que tem um impacto, tem uma visibilidade, que elas usam essa visibilidade para esse tema. Por exemplo, vou dar aqui não sei se vocês gostam de rock, eu adoro o Pearl Jam. Sim, O Pearl Jam é fantástico. O Pearl Jam já faz um trabalho de compensação de gás de efeito estufa com o que eles gastam, porque o negócio deles é o quê? Show. Sim. Quando eles viajam, eles carregam toneladas de equipamentos, eles carregam uma equipe enorme, eles geram muita pegada de carbono. O que eles fazem? Eles compensam. Quando eles vieram ao Brasil, eles compensaram aqui no Brasil. Eles compensam, eles medem e compensam. E compensam como? Eles compensam Plantando plantando árvores árvore, na Amazônia, porque eles não Eles podem mesmos. deixar de gerar pegada de carbono, Sim. né? Sim. Já que eles têm que viajar de avião, por exemplo. O Então, Coldplay também, né? Você viu o Coldplay, ele plantou uma árvore para cada ingresso vendido no Rock in Rio, ele colocou aquele piso que gera energia quando as pessoas pulam, várias coisas, só pediram biodegradável, assim, tem esse pessoal já O com a Rock in preocupação. Rio foi super sustentável esse ano. E essa é uma iniciativa também. O Medina colocou dentro do Rock in Rio uma visão de sustentabilidade como empresa. Sim. Ele pegou no negócio dele, ele botou muita sustentabilidade e incentivou. Ele criou uma cultura, fez Sim. todo mundo falar de sustentabilidade, aquela quantidade de pessoas que estavam lá. Que é um evento para 100 mil pessoas. Né? Isso é o impacto que ele gerou. Então, ele gerou uma série de impactos positivos. Gerou negativos? Também vários, porque não tem como não gerar. Mas aí você tenta compensar, né? Às vezes não compensa, uma coisa não compensa a outra, mas você tem negativo e positivo também. Sim. E aí você vai tentando. O Rock in Rio anterior não tinha tido nada disso. Então, já houve uma evolução. Agora já tem uma outra pegada. Né? Então, o que o Al Gore fez? Ele usou a visibilidade que ele tinha e toda a rede que ele tinha, o network dele, para fazer esse projeto crescer. Então, o que é o projeto? O projeto, aqui no Brasil, por exemplo, uma vez por ano, acho que já acabou, está em curso, está finalizando. Eles fazem um treinamento para certificar novos líderes
da realidade climática. Qual é o objetivo disso? É que a gente dissemine esse conhecimento com iniciativas que que a gente proponha, né? E que a gente consiga executar. Então, por exemplo... Então não é nada que vem pronto, né? Não vem nada pronto. O que vem pronto é o conhecimento. Então, você faz um treinamento e depois você tem as estruturas locais que se unem, que se organizam. A gente tem um capítulo, vamos dizer, aqui no Brasil, né? E esse capítulo estimula outras iniciativas. Então, eu não falava de clima nas minhas aulas, por exemplo, dos MBAs. Passei a falar. Eu tenho lá vários slides que eu uso para falar de clima. Quando eu falava, por exemplo, do aula de ESG na Fundação Getúlio Vargas, quando eu falo desse assunto, eu não falava de clima com a visão que hoje eu tenho, porque eu aprendi. Quando você faz alguma coisa com uma empresa, você também passa esse conhecimento para a empresa e estimula ela a entender como ela pode contribuir positivamente, né, para a diminuição da temperatura global, do aquecimento global. E tem muita dúvida aí, né? Porque assim, muito se fala se realmente essa temperatura, né, está levando. Tem outros grupos que falam que isso é uma variação natural da temperatura. Tem sempre os negacionistas, né? E como é que é isso, então? No final, o que você pode falar assim, sobre o clima e que você aprendeu lá, assim, talvez de uma forma resumida, para a gente ficar mais esclarecido? Drástica. Então, porque ainda a tem gente tempo? tem... Essa é uma questão, é uma grande interrogação. A gente tem que acreditar, né? Otimistas. O grupo dos O otimistas problema é que se a gente ficar muito otimista, a gente não vai faz fazer nada. nada. A gente Sim. tem que ser otimista, mas botar a mão fazendo, na botar a massa, mão na né? massa. O que a gente... E aí, nessa hora, governos são importantes. Porque os maiores impactos, por exemplo, você pode ter lá uma tribo indígena que não desmata, mas se você tem um monte de garimpeiro em volta, desmatando, um monte de agronegócios, de plantador de soja, derrubando para plantar soja, que vai usar e depois vai abandonar aquele terreno e que depois não vai haver uma revitalização, não adianta. Então, assim, pelo menos para não fazer nada, né, se os governos impedirem que se faça alguma coisa, não precisa nem restaurar, porque a própria natureza Fiscalizar, né? ela se restaura, né? Já vi, tem um documentário super interessante sobre Chernobyl, né? A cidade, ela ficou abandonada, ela virou uma grande floresta por dentro dos prédios abandonados, não sei o que. Nasceu árvore, planta, tudo, porque a natureza, ela, se você não Parecido com a atrapalhar, ela pandemia, vai. né? A gente deu um tempinho, ele voltou. Exatamente. Durante a pandemia, a gente teve um resultado bem melhor. Mas a situação está realmente drástica. Existem vários players aí liderando e estimulando para mudanças, né? Mas depende de cada um de nós. Se a gente individualmente também não conseguir compreender e atacar o assunto, o problema é que tem muita gente que não tem nem acesso à informação, né? Vamos resolver um pouquinho, né? Fazer nossa parte. Vamos divulgar, então, para quem realmente quer entender um pouco melhor sobre o clima e quer ser um líder também para desenvolver sua própria iniciativa. Como é que ele faz? Cristina, só falou que procurar. dá até para fazer o curso, né? Dá, o curso é gratuito. Ele ocorreu, eu fiz no ano passado. É online? É online, é uma semana, são 10 dias de curso, online. A gente vai fazer. E só tem uma vez por ano. Aqui no Rio, sim, só uma vez por ano, em português. O do ano passado até nem foi em português, foi em inglês. O desse ano já foi em português, porque já tinha tantos interessados que já foi em português. Mas eles ocorrem também na América Latina, você pode procurar. Você procura Climate Reality Project no Google, você vai achar o site deles e toda a atuação global no mundo inteiro. E todas as explicações. Então é uma coisa muito simples, você entra numa rede
de líderes. Você pode atuar mais, atuar menos, se conectar com empreendedores. Para vocês que são empreendedores, isso é legal, ótimo. muito Tem legal. muitas oportunidades. Pô, maravilha, pessoal. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Papo Eco. Foi um papo muito legal. Falamos de SG, você que acompanhou SG para empresas, SG no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo. E a gente falou de vários aspectos bacanas aqui. Eu queria abrir aqui para a Cristina, né? Primeiro já agradecendo e deixar aberto, Cristina, para você trocar suas redes sociais e, enfim, deixar claro como o pessoal pode te contatar, caso queira entender um pouco melhor como implementar a sustentabilidade dentro da sua empresa, não é isso? Isso. A gente está nas redes sociais. Eu estou como Cristina Barbosa, com CH, né? Cristina CH Barbosa, mas também a empresa, que é a Bycon. É Bycon de By Connection, né? De conexões. É o que a gente quer, fazer conexões. Então, é BYCONN, N de navio 2 vezes, .com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas atuações em termos de cursos em company. A gente também estrutura áreas de gestão de sustentabilidade para as empresas. A gente tem a plataforma digital que otimiza muito o trabalho das empresas, faz com que as empresas não tenham mais que ter suas informações em um monte de planilhas distribuídas em áreas diferentes. Então, tem uma plataforma que centraliza todas as informações e permite que a empresa possa organizá-las para depois fazer seus relatórios com transparência, confiabilidade. Tem o modelo também, GES, né? Então tem link para o livro, tem e-books, lá tem um blog que tem várias informações também, e tem os nossos contatos lá. E a gente está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook tambem. Então, agora ficou fácil, hein, pessoal? Você curtiu, Camila? Aqui, eu já estou pensando qual o próximo passo que eu vou dar aqui, foram várias dicas muito boas, assim, o tema ambiental, eu tenho essa preocupação ambiental, social, e, assim, de fato, eu já tinha até falado que eu estava querendo fazer uma pós e não sabia por onde começar. Hoje, assim, eu já saio daqui com uma outra visão, então obrigada por isso, Cristina, assim. E estamos aqui com a especialista. Um dia, quem sabe, eu vou chegar lá, né? É uma inspiração, com certeza. É uma inspiração, sabe? Eu vi sua história, muito legal mesmo. E eu acho que se você quiser fechar, assim, com uma mensagem pro pessoal, assim, ó, você que tem uma empresa, quer deixar uma mensagem? Eu vou deixar até você falar que senão eu vou prolongar aqui. Você que vai ter que dar um recado. Não, pessoal, é assim. Primeiro, pensa que sustentabilidade traz benefícios para todo mundo. Então, se você tem uma empresa de qualquer tamanho, se você tiver uma startup, está começando, não tenho equipe, eu não vou poder fazer nada porque eu não tenho equipe. Pode fazer. E é simples. Eu vou sair daqui e vou, né? Eu comentei com vocês, eu vou num grupo que é um grupo que trabalha com cultura preta, né? Cultura negra, que tem vários empreendedores, e nós vamos conversar exatamente como eles transformam em indicadores todo o impacto que eles já estão fazendo. Então, se você é uma startup, você já pode começar com os seus produtos gerando impacto, mostrando qual é o impacto que eles geram, e já colocar nas suas divulgações os ADS para os quais você contribui. Se você é uma empresa grande, você está sofrendo pressões muito grandes relacionadas a se tornar, a mostrar resultados ESG, né? A gente tem muita solução para ajudar a sua empresa e são soluções simples. Quando eu falo isso, as pessoas, nossa, não é? Aí quando fazem o curso, eu falo assim, bem que você falou. Eu falei, gente, é muito simples, basta realmente ter interesse. Então, assim, ser sustentável, todos nós podemos ser e podemos levar para as nossas organizações. A gente está aqui para ajudar, então contem com a gente. É o presente e o futuro. Quanta dica boa. Muito obrigado, Cristina. Eu vou finalizar aqui agradecendo o nosso apoio, né? Primeiramente, o Inuts. Aqui um chocolate muito gostoso, tem todo tipo de guloseima aqui, pasta de amendoim. Ontem a gente comeu um de goiabada. Esse aqui, por acaso, não tem açúcar refinado, nem conservante, nem lactose e nada de origem animal. É vegano. Até mostraria o chocolate, mas a gente já comeu.
Agradeço também a Ecológico, a loja de produtos sustentáveis online. Então, você quer dar o primeiro passo em direção à sustentabilidade, confere lá, produtos sustentáveis para o seu dia a dia. Agradecemos também as vitaminas FDC, desde 1960, trazendo suplementação alimentar para a família de todos os brasileiros, inclusive é uma marca com abrangência mundial. E agradeço também os estúdios Multiarte, onde a gente está aqui direto da Vila Isabel, terra de Martinho da Vila. Não é isso? E minha terra também. Aí, maravilha. Gente, muito obrigada também pelo convite. Adorei conversar com Foi você. muito Muito bom, né? Foi incrível. Muito bom. Ficou com gostinho, Gostinho de quero mais, Ainda tem muita coisa para a gente falar de software de sustentabilidade, né? Sempre, se Deus quiser, sempre vai ter Uma muita hora, coisa. pouco tempo, a gente vai ter que dar um outro jeito. Obrigado, pessoal. Esse Obrigada, foi o Cristina. Papo Eco. Se você quiser acompanhar todo o assunto sobre sustentabilidade, Ativa o sininho, curte, compartilha com um amigo, porque é um conteúdo de altíssima qualidade e muita coisa para você aprender mesmo, né? Aprendizado é tudo nessa vida. e agora eu duvido aqui, pessoal, vocês colocarem ali aqui embaixo, já no comentário, o que você quer ver no próximo episódio do Papo Eco. Vai lá, comenta, toca a sineta, blim, 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 e tamo junto. Blá, Fica blá, ligado blá, aí. blá, blá. E já estamos de volta, não é isso? É isso, gente. Até a próxima. Obrigada por mais um episódio. Fica de olho aí. Daqui a pouco vem coisa boa.